Cibersegurança. Devemos, antes de tudo, entender qual seria a importância da cibersegurança no cotidiano de um indivíduo ou de uma empresa. Compreender o que são softwares maliciosos e como impactam diretamente nossos dados é essencial para estarmos atentos sobre futuros ataques. E preservar nossas informações e armazená-las de modo a prevenir exposições desnecessárias que causem prejuízos a uma empresa e inseguranças aos usuários de tecnologia é o primeiro passo para combatê-los. Quando percebemos que vivemos em tempos quase totalmente digitais, dificilmente deixamos de utilizar meios virtuais para realizar nossos afazeres. Isso se deve principalmente pela facilidade de administrar nossos recursos por meio de um toque e economizar tempo para outras atividades. Porém, embora haja tantos pontos positivos, é necessário cautela contra possíveis ameaças recorrentes nos dias atuais. Ou seja, o que isso quer dizer? Com o alto crescimento de conteúdos digitais, cursos de ensino à distância, reuniões virtuais e plataformas como a Amazon, que proporcionam a possibilidade de fazer compras dentro de casa, hábitos que se destacam cada vez mais a nossa vulnerabilidade passando a se tornar comuns, principalmente pela falta de sistemas atualizados e softwares capazes de controlar e filtrar conteúdos acessíveis e inofensivos aos usuários. E aonde eu quero chegar com isso? Quando tratamos de cibersegurança no Brasil, precisamos ter um olhar crítico ao modo como as instituições regularizam as iniciativas que tornem o espaço cibernético mais consciente e mais seguro. A criação de estratégias e políticas é de extrema importância no avanço da segurança e na formação de bases conscientes capazes de conduzir o avanço do combate ao cybercrime. Porque, de acordo com uma pesquisa feita pela Fortinet, em 2021, o Brasil sofreu mais de 88,5 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, com aumento de 950% em comparação a 2020, influenciadas principalmente pela ocorrência do coronavírus, que obrigou as pessoas a ficarem em quarentena e trabalhando em home office. E com essa crescente taxa de usuários presentes no meio digital, a circulação de informações e dados que pudessem comprometer empresas se tornou desejado por hackers. Obviamente, precisamos orientar as pessoas sobre as possíveis ameaças presentes no cotidiano, mas como poderíamos evitá-las? Então, entender o que são programas maliciosos é o primeiro passo para desenvolvermos maturidade sobre o assunto, já que existem diversas formas de impactar negativamente nossos dispositivos, seja por espionagem, coleta de dados ou redução de desempenho. E com essa falta de infraestrutura no meio digital, acaba resultando em ameaças cibernéticas, as quais são comuns quando estamos lidando com empresas detentoras de quantidades expressivas de dados, se tornando alvos em potencial para atacar e lucrar em cima. Mas por que atacar essas empresas? Bem, seus objetivos são expor informações e divulgá-las a terceiros, impactando diretamente no usuário, já que esses indivíduos tendem a se tornar vítimas de softwares maliciosos e vírus os quais disseminam seus dados por meio da dark web, virando informações pessoais, como usuários e senhas, conta bancária, endereço ou número do celular. Além disso, existem diversos códigos maliciosos que pretendem aplicar golpes e dificultar nossas vidas. Esses são os malware, ameaças virtuais com o intuito de executar atividades maliciosas em nossos dispositivos e, dentre alguns deles, existem o vírus, que é um tipo de código ou programa malicioso capaz de replicar e infectar arquivos, comprometendo a velocidade do sistema de seu aparelho e a integridade de seus dados. Worm, que, diferente do vírus, se apresenta como um programa independente capaz de se propagar de forma autônoma, causando danos em nosso sistema sem necessidade de ser ativado por um programa hospedeiro e permanecendo ativo até ser retirado. E o spyware, um software espião que se infiltra no sistema de um indivíduo com o intuito de coletar informações sigilosas e confidenciais, as enviando diretamente ao invasor, seja por meio de keylogger, um tipo de spyware capaz de coletar toda a informação digitada pelo teclado, ou por meio de screenlogger, outro tipo de spyware capaz de tirar prints da tela do computador. Então, ao falarmos de segurança em meios digitais, como não levantar o tópico sobre firewalls? Antes de tudo, precisamos entender o que são e a sua importância na proteção de dados. Firewall é um sistema de segurança de rede projetado para bloquear o acesso não autorizado de tráfego da internet de uma rede privada enquanto permite a comunicação externa. São como gateways,
encaminhadores de pacotes, ou seja, evitam atividades mal intencionadas e não autorizadas na web. E um dos maiores desafios de uma empresa é encontrar ferramentas ideais para lidar com os recorrentes problemas que enfrenta, sendo o foco de seus serviços a entrega de softwares seguros e eficientes. Ou seja, encontrar firewalls que protegem seus dados confidenciais e que restringem a superfície de ataque à rede a um único ponto de contato. Assim dizendo, todo o tráfego entra em contato com o software ao invés de expor cada host diretamente à internet e, como resultado, ocasiona na filtragem da entrada e saída de dados, trazendo mais controle ao dono de uma empresa, seja ele o de controlar os sites que um funcionário tem acesso durante o seu expediente, ou de limitar o campo de pesquisa dos aparelhos para se afastar de possíveis armadilhas virtuais. E não só relacionando a empresas, conseguimos identificar razões para o seu uso em meios menos ou nada profissionais, já que utilizá-lo em sua rede privada permite compreender o perímetro e localizar as fronteiras que separam conteúdos regulamentados dos demais inapropriados e mal intencionados, como conteúdos adultos sendo barrados em um aparelho de uma criança que utiliza de forma recreativa. Vamos agora falar sobre os 3 pilares de sistemas de informação. O que entendemos como pilares? A gestão, os procedimentos e a tecnologia. Assim, somos capazes de observar uma cooperação mútua entre eles que acaba resultando em otimizações e melhorias, seja, por exemplo, organizando as ideias de forma a facilitar os processos de um sistema ou a de reavaliar os pontos fortes e fracos de uma empresa e, por meio dessa pesquisa, aprimorar a instituição como um todo. Percebemos também que os processos tomados de uma instituição acabam influenciando a forma como as operações são executadas, devido à sua importância de aplicar novos conhecimentos e atividades regulares dentro de uma empresa, além de como as compartilhamos sem utilizar do meio tecnológico para auxiliar no processo de disseminação dessas informações ou na otimização de recursos que facilitem o mapeamento desses processos. E as competências citadas só são possíveis por meio de uma gestão bem realizada pelos funcionários, já que são responsáveis pela aplicação desses processos com o propósito de entregar desenvolvimento e novos métodos que auxiliem no funcionamento do sistema. Entrelaçando essa relação dos 3 pilares com o tema apresentado, cibersegurança, conseguimos compreender que o seu objetivo, além de proteger o usuário de programas maliciosos, se constitui em criar um sistema atualizado capaz de determinar as melhores opções de combate ao cybercrime na internet e, por fim, a tornando mais segura. Se há presença de um bom gestor, os integrantes desse projeto acabam sendo influenciados e enxergam a mensagem de forma mais clara e precisa durante a execução da atividade, já que motivá-los é fundamental para a criação de uma visão mais estratégica que fortalece seus ideais e propósitos durante o trabalho. E além disso, somos capazes de intensificar essa performance com a utilização de ferramentas tecnológicas capazes de auxiliar a redução de custos, automatizando procedimentos trabalhosos e passíveis de erros humanos. Esses procedimentos são extremamente importantes quando entendemos que a tecnologia presente no meio interfere diretamente em como a gestão administra os diferentes processos presentes na empresa. E, se a formação atual desse meio estabelece um equilíbrio entre as partes envolvidas, se presume que o conteúdo apresentado se torna cada vez mais acessível às pessoas e transparente de modo a conscientizá-las do propósito de resguardar seus dados e como a criação e uso de softwares de segurança são cruciais nos dias de hoje. Finalizando, sobre uma perspectiva sistêmica, a interação é um ponto principal para existir um sistema. É com ela que somos capazes de alimentar a ligação entre suas partes. Um sistema que integra a cibersegurança como foco apresenta como entrada elementos relacionados à segurança de dados, sejam eles na aquisição de conhecimento sobre a área ou a criação de antivírus e firewalls competentes. E contemplando um tema tão abrangente, acabamos fragmentando esses dados primários em subsistemas para armazená-los e os distribuir de forma prática. Logo, na área de processamento, ocorre a conversão desses dados por meio de pesquisa e serviços, os transformando em saídas úteis de acordo com o desejo do usuário. E por fim, na saída, é onde ocorre a emissão dessas informações, ou seja, se o objetivo que a empresa pretendia alcançar, no caso, a produção de softwares eficientes capazes de aperfeiçoar a segurança dos dispositivos, foi cumprido. Ao fim desse ciclo,
existe a participação da retroalimentação, a qual é encarregada de modificar o comportamento do sistema de acordo com os resultados obtidos e realizar ajustes a partir dos pontos fracos e fortes apresentados durante o processo. Como exemplos, a dificuldade apresentada na hora de configurar firewalls ou o seu requerimento contínuo por manutenções ou a ineficácia de barrar ultrapassagens de malwares pela proteção. Precisamos, então, entender que essas escolhas são causadas por influências tanto internas quanto externas em relação ao meio ambiente no qual a empresa se apresenta. Isso é, se há uma numerosa demanda por N produto, haverá um aumento de sua produção e, se parte dos produtos acabarem caindo em desuso, sua fabricação será substituída ou finalizada. Meu nome é Miguel e obrigado por assistir.